Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje vamos comentar sobre o retorno de Wagner Leonardo, que inclusive já está treinando no CT Rei Pelé e já está à disposição do técnico Fernando Diniz. E eu começar falando aqui dos preparativos do Santos para enfrentar o Independiente na quinta-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo que vai acontecer na Vila Belmiro, e temos aí uma provável escalação, mas algumas dúvidas, né, que até quinta-feira muita coisa pode mudar. Mas antes disso, eu quero falar para vocês da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Selecionando o Santos, você sempre será notificado de notícias do Santos, escalações, tem o tempo real dos jogos, estatísticas também das partidas. Então, quer ficar bem informado? Já sabe, baixa o aplicativo da OneFootball e acompanha aqui o canal, que você sempre será muito bem informado de Santos Futebol Clube, sem contar que a OneFootball é a nossa parceira aqui no canal. Bom, vamos começar falando primeiro do Wagner Leonardo, que ele retorna ao Santos, né? O Santos solicitou a volta do zagueiro, principalmente após essa saída do Luan Pérez para o futebol francês. E ele já está treinando em Santos, no CT Rei Pelé, apareceu no bid, ou seja, ele pode ficar à disposição para o jogo do Campeonato Brasileiro, né, no final de semana contra o Bragantino. Mas para o jogo da Sul-Americana, ele ainda não fica à disposição, porque ele ainda não foi inscrito, né? Não deu tempo. Porém, o Santos passando do Independiente, que a gente torce para que isso aconteça, aí ele fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Ele é um jogador que a gente pode falar que é versátil, né? Ele atuou na lateral esquerda, só que, na minha opinião, não foi tão bem assim na lateral quando atuou. E como zagueiro, prefiro muito mais o Wagner Leonardo como zagueiro, inclusive pode brigar por uma vaga entre os titulares aí da zaga santista com essa saída do Luan Pérez. Bom, sem Wagner Leonardo para o jogo contra o Independiente, a gente já começa a pensar numa provável escalação, principalmente com essa questão de alguns jogadores ficando à disposição, né? Essa eterna briga, essa eterna sombra de alguns atletas para serem titulares. Vamos começar primeiro com algumas incertezas, que é a questão do John. O John ameaçou a jogar o clássico, né, contra o Palmeiras, que nós perdemos, mas ali nos 45, digamos, né, ele ficou fora, não foi nem relacionado, porque voltou a sentir um incômodo no joelho. Só que o John, existe uma possibilidade que vá, pelo menos para o banco de reserva, para essa partida de quinta-feira. Né? Ainda mais com essa questão do João Paulo, que foi bastante criticado pela torcida, né, do Santos, no gol que sofreu contra o Palmeiras, enfim. E o John é um jogador que vem apresentando melhores resultados, principalmente na questão de bola aérea. Então, será que se ele ficar 100%, talvez possa ser o nosso titular. A questão da zaga, né? O Luiz Felipe retorna, ele cumpriu suspensão no clássico, agora para o jogo da Sul-Americana não tem mais nada que o impeça estar em campo, e a expectativa também que o Kaique seja a dupla de zaga do Luiz Felipe. Luiz Felipe, eu tinha comentado aqui no pós-jogo essa questão, né? É um zagueiro que, na minha opinião, entre os titulares, até mesmo os que são opções ali no banco de reservas, que tem um jogo aéreo melhor. Né? Ele, coincidentemente ou não, não esteve presente no clássico. O Santos teve algumas deficiências, digamos assim, em bola aérea. Então, a nossa zaga pode ser que tenhamos aí Luiz Felipe e Kaique. Já na lateral esquerda, será que começamos a ter uma mudança aí do técnico Fernando Diniz, principalmente em relação ao Felipe Jonathan? Felipe Jonathan, que era praticamente incontestável no time do Santos, mas por mais falta de opção do que qualquer outra coisa, e agora que nós temos aí o Moraes à disposição e principalmente jogando, porque o Moraes ficou um bom tempo sendo relacionado e sequer estreava. Estreou muito bem, tivemos aí uma lesão de grau 1, né, no Felipe Jonathan, que tirou, né, de algumas partidas, e o Moraes acabou atuando muito bem, e pode ser que ganhe novamente uma vaga no time titular para quinta-feira na Sul-Americana. Então fica aí a dúvida, será que Fernando Diniz vai escalar quem? Moraes ou Felipe Jonathan? Acredito que contra o Palmeiras, pelo menos na minha opinião, o Moraes foi um dos destaques do time do Santos, principalmente na parte ofensiva. Precisa melhorar na questão de cruzamentos? Sim,
mas eu acho que ele pode ser um lateral melhor para a gente, até mesmo fazer aquela famosa sombra que eu sempre falo, que é importante de ter no elenco. Então, inclusive, quero a opinião de vocês aqui. Quem que vocês colocariam para esse jogo de quinta-feira nessa lateral esquerda do Santos? E por fim, tem essa questão do Caio Jorge. O Caio Jorge, até mesmo o Fernando Diniz comentou, né, em coletiva, que ele estaria com uma fibrose. Né? Então, a primeira informação era que ele estava fazendo um trabalho, né, de fortalecimento para que não tivesse lesões. Aí depois chega o Fernando Diniz e fala na coletiva que ele estava com uma fibrose e estava tratando disso. O Caio Jorge, hoje, terça-feira, treinou no CTI Rei Pelé e pode ser que ele seja relacionado. Ser relacionado é uma coisa, ser titular é outra. E é aquilo que a gente sempre comenta em relação ao Caio Jorge. Na ausência dele, que é um jogador importante taticamente, e querendo ou não, gostem ou não, é um dos artilheiros do Santos, ao lado do Lucas Braga e também do Marinho, o Santos sente falta, principalmente na questão tática, porque sem o Caio Jorge, estamos jogando com um falso 9, que é o Marcos Guilherme, que na minha opinião também, a gente perde muito com o Marcos Guilherme, né, jogando de falso 9 e não jogando como ponta, que é onde ele rende melhor. Então fica essa dúvida, se o Caio Jorge jogar, será que sai o Lucas Braga? Né, porque hoje, aparentemente, o Marcos Guilherme ocupou essa titularidade do time do Santos. E temos um esboço, de acordo com o Globoesporte.com, de uma provável escalação. Lembrando, estamos na terça-feira, muita água vai passar por baixo da ponte até quinta, né? Teremos o nosso pré-jogo aqui para a gente falar de uma forma mais com uma certeza maior, digamos assim, mas vamos à provável escalação. João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes, né? Ou o Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga ou Caio Jorge e Marcos Guilherme. Pará, mais uma vez, mantido. Né? Não sei o que mais precisa falhar o Pará para que ele saia do time do Santos. Foi nítido a melhora que o time do Santos tem quando o Madison entra no time do Santos, até mesmo, né, vídeo pós-jogo que eu faço aqui, vocês sempre comentando também dessa necessidade de saída do Pará do time do Santos para que a gente possa ter uma melhora técnica, mas enfim, vamos aguardar aí para os próximos jogos, né, se o Pará será mantido ou não. Em relação ao Independiente, o Santos também fisicamente, acredito que está melhor, né? Porque está jogando, ainda não estamos naquela maratona, né, muito louca de um jogo atrás do outro, de viagens mais longes ou não. Mas agora começa a Sul-Americana, a gente tem que começar a pensar em poupar alguns atletas. O próprio mesmo Giamota e Pirani, né? São um dos jogadores agora do atual time titular que mais estão jogando de forma sequencial, mas por enquanto o desgaste físico acredito que não está batendo. Já o Independiente está sem jogar há 45 dias, porque estão sem campeonatos, né? E para tentar manter a parte física, né? Até mesmo aprimorar a parte técnica, eles estão realizando alguns amistosos, né? Já realizaram 2 partidas recentes com o Vélez, né, por exemplo, mas a última partida oficial, digamos assim, foi a derrota por 2-0 contra o Colón na semifinal da Copa da Argentina em 31 de maio. O Independiente, que inclusive está passando por um momento difícil, né, principalmente financeiro, saída de alguns jogadores, enfim. Nós comentamos aqui no canal, quando saiu o sorteio, que os torcedores do Independiente estavam um pouco aflitos, né, incomodados de pegar o Santos. E naquela época, quando saiu o sorteio, o Santos não estava bem. Tanto é que eu falei, olha, tem quase um mês e meio aí para o Santos conseguir se reestruturar, se reforçar, né? Jogadores como o Sanches, por exemplo, se recuperar fisicamente e encorpar esse time. E o Santos, acredito que chega no momento bom, né? Óbvio que é um time argentino, a gente sabe toda a catimba que eles fazem, né? Um primeiro jogo na Vila Belmiro, então é importantíssimo o Santos conseguir essa vantagem, mas acredito que dá sim para a gente passar do Independiente. Estamos numa crescente. O problema do Santos, que eu sempre falo aqui nos vídeos, são algumas falhas individuais. Né? E a questão de movimentação, tem jogo que se movimenta, tem jogo que não se movimenta, mas o Santos jogando certinho tem condição sim de passar. E só relembrando aqui a premiação da Copa Sul-Americana. Oitavas de final, US$ 500 mil. Quartas de final,
600 mil dólares, semifinal, 800 mil dólares, vice-campeão, 2 milhões de dólares e o campeão, 4 milhões de dólares. Então, a premiação da Sul-Americana, comparado, né, da última temporada, melhorou. E para nós que estamos precisando de dinheiro, é sensacional, né, que a gente consiga avançando de fase e, por que não, sonhar com um título. Né? Quero que você deixe aqui nos comentários se você acredita nesse título da Sul-Americana e qual a sua provável escalação que você, se fosse o Fernando Diniz, colocaria em campo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Temos a opção para você se tornar membro também e apoiar aqui o canal. E não se esqueça, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.